Que as empresas precisam de bons líderes, isso aí a gente já sabe. Que os líderes, eles são capazes de influenciar positivamente as pessoas, motivando, inspirando e estimulando a equipe. Na verdade, os líderes são a peça-chave de qualquer empresa. Mas o simples fato de você ocupar um cargo de liderança, de você ter o crachá de líder, não te legitima para o cargo, não te dá legitimidade de liderança. Tá, Giovana, o que você quer falar com isso? Eu não sou líder se eu sou líder? Não, o que eu quero falar é que um bom líder, ele precisa ter autoridade. Ah, tá, então eu preciso saber mandar. Não, também não. Saber mandar é totalmente diferente de ter autoridade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e quero que você fique comigo, me acompanhe até o final para entender melhor a diferença aí entre ter legitimidade ou não, autoridade ou não na liderança. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Fica aí comigo? Meu nome é Giovana Fischer, sou especialista em desenvolvimento de lideranças e eu tenho percebido durante todos esses meus anos que eu trabalho com líderes essa confusão entre ser autoritário e ser autoridade. Também era uma dúvida que eu tinha lá atrás, quando eu comecei na minha primeira liderança e fiz essa pergunta para uma professora na minha aula de pós-graduação. Tá, professora, me conta aí. Se eu sou bonzinho é porque é ruim, se eu sou malzinho também é ruim. Qual que é o meio termo, né? Aonde que a gente chega nesse tudo? Então eu te convido aí para acompanhar o meu canal, para que você, se inscreva no canal para receber informações relevantes sobre esse assunto. Combinado? Cola em mim que você passa adiante. Tá, Giovana, mas afinal, por que é importante ter autoridade na liderança? O que você quer falar com isso? Ter autoridade vai te legitimar para o cargo. O que é isso? A equipe vai passar a te respeitar. E quando eu respeito alguém, eu ouço essa pessoa, eu sigo essa pessoa, eu compartilho as coisas com ela, eu tenho vontade de trabalhar com ela. Você já deve ter tido líderes que tinham o cargo, mas que você dizia, nossa, essa pessoa é totalmente despreparada, ela nem sabe o que ela está falando. Entendem o porquê que é tão importante ter autoridade? E antes de continuar a falar sobre autoridade, eu quero fazer uma pausa aqui para te explicar a diferença entre ter autoridade e ser autoritário. Ser autoritário é aquele líder que ele simplesmente manda, ele usa a força do crachá. Já ouviu falar a tal do carteiraço? Então, o líder também usa isso e é completamente errado. No momento aquilo ali vai funcionar, porque as pessoas vão te obedecer. Mas aí o que acontece? Elas acabam não te seguindo, elas acabam se fechando, elas acabam ficando com medo. E se eu tenho medo, eu não sigo. Então, ter autoridade é totalmente diferente de ser autoritário. Autoritário é aquela pessoa que manda, que o único jeito que ela consegue liderar é dando ordens diretas, é ela usando a força do crachá. Tá, vai lá, vai discutir comigo por quê? Afinal de contas, tem aquela frase, né? Obedece quem tem juízo, né? Não é assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é sobre isso que nós precisamos desmistificar, porque isso dá prejuízo, né? Isso não dá um resultado positivo. E o que a gente falou lá no começo do vídeo? O que eu falei? Que um líder, ele influencia, ele inspira, ele estimula, ele motiva pessoas a chegarem no resultado. Combinado? Vamos lá? Vamos continuar aí sobre esse assunto? Você já tinha pensado sobre isso? Já percebeu isso no seu dia a dia? Me conta aí nos comentários se você já sentiu isso, qual é a sua dificuldade sobre esse assunto. Quem sabe eu posso responder e te ajudar aí numa dúvida que você tem. E se você quiser contar também aquele chefe autoritário, não precisa entregar a pessoa, fala lá, tua experiência com o chefe autoritário, como é que foi? Vamos seguir adiante? Eu quero que você agora pare um pouquinho, vai lá, levante, pega uma caneta e um papel para fazer as anotações de vários pontos que eu vou te passar para te ajudar a entender e a transformar, a sair de uma liderança que sem autoridade para uma liderança com autoridade. Lembrando da importância disso, lembrem, um chefe autoritário, aquele que só sabe mandar, ele acaba não se sustentando no poder. Aquilo funciona por um tempo, mas chega uma hora que não vai mais. E aí o que acaba acontecendo? Queda nos resultados, rotatividade, né? As pessoas acabam não entregando o que elas deveriam entregar. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz
falando justamente sobre isso, sobre a questão das pessoas comprometidas e do papel do líder nesse comprometimento. Eu vou deixar o link desse vídeo para vocês assistirem depois, porque ele tem muita ligação com esse assunto aqui também. Deu tempo? Não deu ainda, né? Porque eu não parei de falar. Vamos lá, pega a caneta, papel e vamos anotar aí os pontos para você ser um líder com autoridade. Um líder que tenha sustentação e que tenha resultados melhores. Combinado? Vamos lá? Vamos começar a anotar aí? O primeiro ponto, né, que eu quero te passar é em relação à sua postura. Mantenha uma postura firme. Isso não significa rígida. Tem líderes que ficam duros, chegam no final do dia, sabe que tudo dói de tanto, né, tão rígido que eles estão. E não, uma postura firme. Uma postura firme, ela te dá a possibilidade de quê? De ser flexível quando você precisa. Se você é rígido, não tem, né? Você quebra. A hora que precisa ser flexível, não consegue. Então, uma postura firme, uma postura que é totalmente diferente de uma postura rígida para ser flexível quando você precisa ser. O segundo ponto é mantenha-se próximo às pessoas. Se manter próximo não significa necessariamente precisar ter amizade com as pessoas. Um líder próximo é aquele que ouve, aquele que entende, é aquele que está atento ao que as pessoas falam. Cuidado para não ficar e não confundir essa proximidade com ser condescendente demais. Tem líderes que permitem tudo e isso afeta a sua autoridade. Por quê? Aquele líder, né, que permite tudo, que tudo pode, que não tem a palavra, né, não consegue se manter com uma postura mais firme, ele acaba não tendo autoridade e ele acaba tendo que apelar para quê? Para o autoritarismo. Percebe? Porque aí a equipe sai do meu controle e eu tenho que usar a força do crachá. Lembra que é isso que a gente não quer? Ok? Vamos pro terceiro ponto então? O que eu vou falar aqui parece que é uma coisa óbvia. Lembram? Óbvio precisa ser dito. Seja responsável, seja coerente. Você precisa falar e fazer o que você diz. Seja coerente com as suas ações. Não fale uma coisa e faça outra, ok? Seja coerente. Outro ponto que eu percebo que os líderes acabam se afastando da equipe, né? Eles acabam não conseguindo ter autoridade e acabam sendo autoritários e se afastam. É mais fácil, parece ser mais fácil, mas não é. Então conheça bem a sua equipe, conheça a necessidade das pessoas da sua equipe, comunique-se com elas de acordo com essa necessidade. Então conhecer a minha equipe vai fazer com que eu consiga ter o quê? Uma comunicação mais clara, que é o próximo ponto, comunicar-se de forma clara. Um líder que tem autoridade, ele consegue falar o que ele precisa falar, mesmo que sejam coisas mais duras. E aí, ele vai conseguir os resultados que ele quer. Muitos líderes, eles acabam não falando, se afastando da equipe, e aí tendo que usar de novo para força, para aquela ordem direta. Próximo ponto, vamos lá? Um bom líder, ele cuida da sua imagem. Um bom líder, ele tá preocupado com a sua imagem profissional, uma imagem de profissionalismo, uma imagem de entrega. Então, cuidado com isso. Não fique achando que o fato de você ser líder te dá a prerrogativa de você agir de qualquer forma, ok? Cuidado com a sua imagem. Uma outra coisa importantíssima que vai te gerar muita autoridade é confiar na sua equipe para poder o quê? Delegar. Não é delargar, não confunda. Delegue funções, demonstre confiança. Quando eu delego uma função, eu acompanho esse processo. Eu não delargo, eu não deixo largado para depois dizer, a pessoa não conseguiu fazer, não dá para delegar. Um líder com autoridade, com postura, ele acaba conseguindo passar essa imagem porque ele tem o discurso e a prática coerentes. Então, delegar faz parte da construção da sua autoridade. E eu acho que esse último ponto, ele fecha, né, com chave de ouro tudo que eu falei até aqui. Apoie a sua equipe, deixe que a sua equipe tenha autonomia, permita, crie espaço para as pessoas serem criativas, para as pessoas trazerem soluções, para as pessoas apresentarem propostas. A maioria dos líderes tem medo de perder o controle, mas se eu tenho autoridade, se as pessoas estão preparadas, se eu me comunico bem com elas, se eu conheço bem a minha equipe, esse último ponto, ele não vai fazer com que você perca o controle de forma nenhuma, porque você vai estar delegando, você vai estar estipulando prazos, datas, você vai estar combinando porque você falou, você vai estar próximo à equipe. Se você perceber que por algum acaso ali
Deu uma situação meio complicada, você já vai estar próximo, você já vai chamar as pessoas, vai dizer, ó, gente, não tá funcionando, não é assim, ok? Então, pessoal, a construção da autoridade como líder é uma construção diária. Você precisa manter isso todos os dias. E você precisa de verdade acreditar nisso. Porque se você pegar essa lista, que eu espero que você tenha anotado, se não anotou, depois assiste o vídeo de novo e anota, é muito importante. Se você acaba fazendo isso que eu te passei de uma forma mecânica, sem verdade, vai aparecer. E lá na frente, você vai colher o quê? Resultados ruins. A ideia é você ter uma equipe com mais autonomia, uma equipe mais criativa, uma equipe segura, uma equipe coerente. Porque se você é coerente, só vai ficar na sua equipe pessoas coerentes. Só vão ficar na sua equipe pessoas coerentes. As pessoas que não combinam com essa sua forma de gestão, que é uma gestão de autorresponsabilidade, elas não conseguem ficar nesse grupo. Elas vão saindo. Então não se preocupe com elas. As pessoas, você tem que se preocupar com quem quer, com quem está junto. Construa sua autoridade, siga o passo a passo e seja um líder diferenciado no mercado. O mercado precisa de bons líderes. Lembra? Líderes que inspiram, que fazem com que as pessoas evoluam. Essa é a ideia. Até o próximo vídeo. Um abraço!